de toda razão, acima dos céus, olhando para nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou, tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração, renova a canção, se tão perto estás. Quão perfeito, Senhor, quão gracioso esplendor, és a luz a brilhar, a pedra angular. Quão grande eterno Rei, libertou-me da lei, graça eterna e real, não há outro igual. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando para nós com graça e perdão. Ó Deus do meu ser, o meu Deus tu és. Perto e mais perto eu estou, tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração, renova a canção, se tão perto estás. Quão perfeito, Senhor, quão gracioso esplendor, és a luz a brilhar, a pedra angular. Quão grande eterno Rei, libertou-me da lei, graça eterna e real, não há outro igual. Acima de toda a razão, acima dos céus, está o Senhor nosso Deus. Os salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Um salmo conhecido, Salmo de número 23. Livro de Salmos, o Salmo de número 23. Vamos ler todos juntos, irmãos? A uma só voz. Vamos ficar de pé. Vamos ler esse Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Teu bordão, teu cajado, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém.
Esse é o nosso Deus, irmãos, como nós lemos hoje pela manhã, um Deus que é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, mas é um Deus que nos pastoreia, é um Deus que mostra para nós que tendo a presença dele, nós não teremos não sentiremos falta de nada. É um Deus que nos mostra que ainda que nós passemos por lutas, que ainda que nós passemos por aflições, por dificuldades, o termo que ele utiliza aqui é ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, a morte está muito próxima de mim, mesmo assim eu não vou temer. Eu vou confiar em Deus. E a segurança dele, irmãos, nós podemos ver claramente no verso de número 6. Ele diz que a bondade e a misericórdia de Deus estarão sobre a vida dele para todo sempre. Essa é a certeza que nós temos, irmãos, que nós estaremos eternamente com o Senhor. Essa é a certeza que nós temos. Se aqui hoje nós estamos para prestar um culto ao nosso Deus, nós sabemos que coisas muito maiores ainda virão. Sabemos que nós ainda estaremos com o Senhor para todo e todo sempre. E é nessa certeza que eu convido você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Dizer: Deus, tem compaixão da minha vida, que eu possa de fato compreender a grandeza do Senhor. Que eu possa de fato compreender quem o Senhor é e saber que algo esplêndido, algo maravilhoso será cumprido, porque foi prometido pelo Senhor. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Quero convidar o nosso irmão presbítero Paulo que nos conduz a Deus uma oração, destacando essas verdades, destacando a segurança que nós temos no nosso Deus. Amém. Com entusiasmo, irmãos, com alegria, que nós possamos dizer: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor está neste lugar. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o
Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, fale com o Senhor, diga: Deus, sou grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sou grato porque eu compreendo que nessa noite nós separamos esse momento para prestar um culto que seja agradável ao Senhor. Diga isso a Deus, diga: Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos verdadeiros. Que o Senhor nos ajude a tirarmos de nós toda hipocrisia. Diga isso para Deus, diga: Deus, essa noite nós compreendemos, ó Pai, que de fato o Senhor está no controle das nossas vidas. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és. Dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Suas vozes. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Amém. Vamos ter mais uma oração. Quero, nesse momento, convidar nosso irmão Natan, nosso irmão recém-eleito, diácono, né? Nós possamos louvar a Deus juntamente com ele. Uma oração agora, clamando a Deus, que Deus nos ajude, né? Nós temos tantos sonhos, tantos projetos, nós necessitamos do auxílio e do suporte de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas e abençoe esse culto. Vamos orar com o nosso irmão?
irmãos podem sentar, nós vamos cantar mais um cântico. Você que veio preparado para devolver ao Senhor o seu dízimo e sua oferta, enquanto nós cantamos essa canção, você tenha essa oportunidade. Lembrando, irmãos, dos nossos desafios, né? Lembrando dos nossos projetos. Hoje, depois de tanto tempo de calor, hoje com a graça de Deus nós presenciamos aí uma chuva, né, nessa noite que se passou, que bênção que foi. Mas por outro lado nós nos atentamos também para a nossa construção, né, para o desafio que nós temos, para que logo nós possamos estar aí, mas para que nós possamos estar naquele outro espaço ali, com toda essa proteção, comportando aí mais pessoas. Nós necessitamos da oferta, nós necessitamos do empenho dos irmãos, para que tudo isso possa ser feito como tem sido feito, né, com qualidade, mas também com a velocidade um pouco mais rápida, né, para que nós consigamos, no período que as chuvas de fato iniciarem, nós já estarmos ali naquele lugar. Então, para isso nós necessitamos, né, que os irmãos continuem contribuindo, que os irmãos continuem aí nesse grande projeto que nós temos tido com essa construção. Então, enquanto nós cantamos mais essa canção, você que veio preparado para devolver ao Senhor, né, o seu dízimo e a sua oferta, você tem a oportunidade de depositar aqui no gasofilácio. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se você conhece essa canção, você possa curvar a sua cabeça e possa louvar o Senhor e dizer isso: Deus, quero me parecer mais com o Senhor, porque tudo que há dentro de mim necessita de mudança. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Diga: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Só as mulheres. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, de fato, nós necessitamos mais do Senhor. De fato, nós somos falhos, somos pecadores. E sem a misericórdia do Senhor, Deus, nós ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. É por isso que nessa noite, ó Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo empenho,
Eu te agradeço pela dedicação de cada um dos meus irmãos. Apesar de serem pecadores, apesar das falhas, das imperfeições, nós temos presenciado o crescimento, o desenvolvimento, a vontade, ó Deus, de estar mais perto do Senhor. O Senhor continue abençoando, ó Pai, a vida de cada um deles. Abençoe aqueles irmãos que têm sido fiéis, ó Deus, nos dízimos e nas ofertas. Minha oração, ó Deus, é que não falte o pão, ó Deus, na casa deles. Mas que eles possam compreender o cuidado, que eles possam compreender a ação do Senhor na vida de cada um deles. Deus, a minha oração também, nesse momento, é clamando a tua misericórdia. Que o Senhor receba essas canções. Receba, ó Deus, essas orações. Não porque nós merecemos, mas crendo na ação do Senhor. E agora que a tua palavra será ministrada, que o Senhor use o teu servo. Fale ao nosso coração. Que saiamos daqui, ó Deus, diferente da maneira como nós entramos. Essa é a nossa oração, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu não tive a informação se as crianças estão separando, mas se sim, espera só um minutinho antes de separarem. Nós temos um ato ainda para acontecer antes da ministração da palavra. Quero cumprimentar a cada um, dos que aqui estão. Estamos na labuta aqui para tentar conectar o pessoal de casa também. Infelizmente, nossas estruturas e condições estão precárias aqui com essa habitação rápida, para cultos com o propósito de voltar para o nosso templo, mas estamos pelo menos tentando gravar para que os irmãos possam ter acesso posteriormente no nosso canal. Mas agradecer cada um dos nossos convidados, nossos visitantes, com grande alegria que eu vejo a Kênia ali atrás, com vontade de ver o seu Didi, a dona Marlene aqui também em breve. Que bom, viu, Kênia, te ver aqui, que Deus te abençoe. Com alegria também, ver a Ana Helena, a dona Hilda, e os irmãos amados que o Senhor tem nos proporcionado caminharmos juntos aqui. Graças a Deus por esse tempo, para nós cultuarmos o nosso Deus, E hoje, pela primeira vez fora da barriga, o Nicolas está aqui também, então pedi a Juliana para trazer ele aqui à frente. Nós queremos, como reza, a tradição reformada, rezar não no sentido de reza que nós conhecemos, mas como nos ordena a tradição reformada. Nós não apresentamos os nossos filhos na igreja, nós os batizamos, porque cremos na teologia da aliança, na teologia do pacto, e a nossa oração é para que, na idade da razão, o Nicolas venha professar publicamente a sua fé, no anseio de que, pela misericórdia e pela graça de Deus, nós possamos conduzi-lo, criá-lo nos caminhos da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa empreitada. O presbítero Cláudio está lá para dentro ainda? Está aqui? Vou convidar ele aqui à frente também para... O recipiente está ali, Cláudio, atrás da televisão. E o pastor Diego para nos conduzir na primeira parte desse sacramento. Que bênção, irmãos? Que privilégio que nós temos aqui de estar com os nossos irmãos, observando o Nicolas e lembrando que Deus ele tem um projeto, um plano maravilhoso na vida dele, e na vida dos seus familiares. Como o pastor Kleber começou a sua palavra, nós cremos de fato na teologia da aliança, nós cremos que, observando todo o Antigo Testamento, nós cremos que, de fato, o batismo infantil é algo bíblico, é algo que a igreja primitiva ela caminhou nesse sentido e depois, ao longo do percurso aí, com várias outras doutrinas entrando no seio da igreja, muitas igrejas evangélicas hoje não têm essa prática, mas de fato pautados por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina, nós então estamos aqui com os nossos irmãos. Nós temos aqui a narrativa onde trouxeram para Jesus algumas crianças e aí Jesus ele diz assim: olha, não os embaraceis, deixai vir a mim. Ele fala: em verdade vos digo, quem não receber o evangelho, quem não receber no reino de Deus como uma criança,
de maneira nenhuma entrará nele. E aí esse texto encontra-se em Marcos capítulo 10, do verso 13 a 16. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhe as mãos, Jesus fazia o quê? Jesus abençoava as crianças. Então, nós entendemos que, de fato, desde o início, as crianças elas tinham um papel importante, as crianças elas eram importantes para Deus. E Jesus em nenhum momento ensina que nós devemos censurá-las. Pelo contrário, nós precisamos ensinar as crianças porque é um privilégio. Nós devemos confiar no Senhor, nós devemos obedecer aquilo que o Senhor nos ensina e nós não podemos duvidar que de fato a misericórdia do Senhor está sobre a vida do Nicolas e também sobre a vida da sua família. Por isso, meus irmãos, que vocês possam lembrar que o batismo significa que os nossos filhos eles são recebidos e são nascidos em pecado. Que nós não podemos entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Os irmãos precisam lembrar que, de fato, o batismo testemunha e sela a nossa recepção na família dos filhos de Deus. O batismo, ele mostra a purificação dos nossos pecados pela ação de Cristo Jesus e a renovação também nos nossos corações pelo Espírito Santo. E é exatamente por esse fato que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os nossos filhos, eles não compreendem, né? O Nicolas ele ainda não compreende essas coisas, mas convém a ele ser batizado. Porque assim como sem saber, eles são participantes da queda de Adão, e da mesma forma eles são recebidos em Cristo pela graça, segundo aquilo que Deus nos ensina e ensinou também aos pais, a Abraão e a todos os profetas. Abraão, Deus falando a Abraão, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, e no decurso das suas gerações, aliança perpétua. A partir disso, irmãos, tendo essa compreensão do que é o batismo, tendo a compreensão do batismo infantil, eu então começo a fazer algumas perguntas para os pais do Nicolas, né? Portanto, vocês, pais desta criança, permanecerão fiéis ao pacto da graça, como é oferecido a vocês e aos seus filhos? Vocês consagrarão o Nicolas ao Senhor para que ele receba a adoção como filho de Deus, o perdão dos seus pecados pelo sangue de Cristo e a regeneração do seu coração pelo poder do Espírito Santo? Vocês confiam nas grandes promessas de Deus? Vocês prometem criar o Nicolas na disciplina e na correção do Senhor? Vocês prometem servir de exemplo cristão ao Nicolas? Vocês prometem orar por ele e com ele? Vocês prometem ensiná-lo a ler a palavra de Deus, a instruí-lo desde os seus primeiros anos na natureza do pacto sobre cujo amparo está? E vocês também prometem a fazer tudo o que puderem para trazê-lo ao conhecimento e à fé de Cristo Jesus, o nosso Salvador? Passo a palavra para o pastor Kleber, que dará continuidade. Nicolas Alves Almeida Moraes, meu filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o teu galardão. Te agradecemos por essa incumbência de confiança, que ora o Senhor coloca em nossas mãos, para que possamos conduzi-lo ao Senhor mesmo e ensiná-lo a te amar e te obedecer. Que primeiramente essas coisas sejam uma constante nas nossas vidas, para que o Nicolas vejam em nós e através de nós, servos verdadeiros do Deus vivo. Que o Senhor continue abençoando o nosso lar, nosso ministério, nossa família, abençoando as nossas vidas para a glória do Senhor.
Que o Nicolas cresça e se torne cada dia, ó Deus, a imagem de Cristo. Que ele seja uma criança, um jovem, um homem segundo o coração do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deixa eu falar rapidinho aqui uma breve história, né? Em junho de 2021, 2011, melhor dizendo, Deus nos agraciou com a Esther, nossa filha, que fez 10 anos esse ano, e a gente já estava completo e satisfeito com ela. Muitas vezes a gente já tinha pensado sobre a possibilidade de um segundo filho e o assunto havia se encerrado, né? Mas Deus, na sua infinita soberania e vontade, né, que no tempo devido faz com que todas as coisas aconteçam, no momento de transição ministerial, no momento de crises emocionais, inclusive, momentos de superação de uma fase difícil, de um momento difícil no ministério, situações pontuais específicas também no seio familiar, momento de pandemia, que o mundo está enfrentando e atravessando ainda, de uma maneira muito particular nós dois enfrentando também a Covid-19 em agosto, final de agosto, setembro do ano passado. E aprove ao Senhor, então, que em outubro do ano passado, Juliana ficasse grávida, né? E Nicolas é um nome formado por duas palavras, né? Nik faz menção a um termo grego, né, de vitória, e Laos é literalmente também do grego povo. Então, Nicolas, né, é aquele que vence com o povo, é aquele que é vitorioso. E é essa a mensagem que o Senhor Deus trouxe para nós, porque em Cristo Jesus é isso que nós somos, né? Mais que vencedores. Então, o momento em que Deus foi nos dando vitória ministerial, vitória familiar, vitória na saúde, né? O momento que nós estamos juntos como igreja, vencendo essa pandemia, como nação, né? Então, Nicolas veio para vencer conosco. Essa é a mensagem que Deus trouxe para nós e faz parte da família da aliança, né, do Oravante, é povo dessa igreja também. Então, que juntamente com o Nicolas a gente possa desfrutar de muitas vitórias que Deus ainda tem para nós como igreja, ou nas nossas famílias, nas nossas vidas individualmente falando, mas que toda honra e toda glória sejam dados ao nome do nosso Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, pelas orações, né, pelos cuidados, presentes, mimos, fraldas, né, tudo que os irmãos já têm feito até aqui, né, e vocês são parte da nossa família. Nós louvamos a Deus por isso. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado. Quero convidar os irmãos a que abramos juntos a Bíblia mais uma vez, dessa feita no Salmo de número 42. As crianças até 10 anos de idade podem ir também para a salinha com os professores. Elas vão ouvir a palavra de uma maneira que elas consigam assimilar melhor, aprender e aplicar nas suas vidas e nas suas casas. Salmo de número 42. Um salmo didático dos filhos de Corá, ao mestre de canto. A palavra do Senhor diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma?
Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, tem sido crescente e tem sido cada vez mais ampliado, ano após ano, a campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, campanha de valorização à vida. Aqui na Igreja Betânia, os irmãos já vivenciam isso há algum tempo, há alguns anos, sempre trazendo profissionais, trazendo pessoas informadas e capacitadas no assunto, a fim de que possa trazer ferramentas para a igreja, para que a igreja se qualifique, né, seja preparada também para exercer o seu papel na sociedade nesse aspecto de valorização à vida. E a grande verdade é que, encerrando esse mês de setembro hoje, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus ela já trata de algumas questões, né, que muitas vezes passam despercebidas para nós como gatilhos. A pessoa que busca, às vezes, a finalização da sua vida, busca a interrupção, né, da sua vida, necessariamente ela não está querendo acabar com a vida, mas em muitos aspectos ela quer acabar com o sofrimento, com o problema, com a angústia, com a dor. E a grande verdade é que dois dos males desse século XXI que nós temos enfrentado e presenciado de maneira generalizada na sociedade é a depressão e o estresse. Nós podemos dizer que são os males mais comuns nos povos, né, de maneira geral, nos países de maneira geral, as pessoas têm passado por isso e têm enfrentado isso, né? São N os motivos, são muitas as circunstâncias, né? E por mais que essas questões tenham reações opostas, como por exemplo, o estresse ele tende a se exteriorizar, a pessoa estressada ela tende a explodir, a verbalizar ali, ao passo que a pessoa muitas vezes com depressão ela tende a interiorizar isso, ela tende a guardar no seu coração um desânimo, uma tristeza, uma certa desmotivação para a vida. E o Salmo 42, que nós acabamos de ler, é um salmo que nós poderíamos chamar, ou poderia ser conhecido como um salmo da depressão. A situação que o salmista está passando aqui, a forma que ele está enfrentando uma dificuldade aqui, mostra claramente essa situação de melancolia. E esse é o termo antigo para depressão, que é uma palavra mais moderna. Mas ao longo da história da humanidade, sempre falou-se muito da melancolia, que é essa tristeza profunda, esse desânimo, essa falta de motivação para circunstâncias mais simples e mais básicas da vida. Nós sabemos que a depressão ela tem, sim, já é comprovado cientificamente, nós não podemos negar, as suas causas clínicas, as suas situações mesmo de questões químicas do corpo, que podem sim causar depressão e levar a uma depressão profunda, inclusive, mas o que é mais comum entre a maioria das pessoas são as situações que geram picos de depressão. Seja um enfrentamento de um problema, uma perda, um luto, uma crise familiar ou financeira. Então, de maneira geral, as pessoas enfrentam momentos de melancolia por conta de situações ou circunstâncias da vida que muitas vezes vão levá-la a esse estado. A ideia de depressão é justamente essa, né? Esse estado de abatimento. E é assim que o salmista começa esse salmo, falando de si para si mesmo, né? Quando ele analisa o contexto onde ele está, ele fala para ele, por que você está abatida, ó minha alma? Né? Por que você está aí nessa depressão? Por que você está aí nessa situação de desânimo? Então é essa forma com que ele dialoga com ele mesmo,
mostra que esse salmo, por algum motivo, esse salmista ele está enfrentando esse momento de melancolia na vida dele. E esses motivos eles vão ficando claros para nós à medida que a gente vai observando com maior atenção a situação desse salmista. Por exemplo, um ponto que fica claro aqui é que por algum motivo ele foi forçado a se manter longe de Jerusalém. Então, porque ele está longe de Jerusalém, está longe do templo. E porque ele está longe do templo, que era o lugar onde Deus manifestava a sua presença, ele está longe da presença de Deus também. Então isso é algo que fica latente na vida desse salmista, que ele está distante da presença de Deus, ele está distante do lugar de adoração, ele não está então em intimidade, ele não tem um cenário onde ele tem condições de se derramar na presença de Deus. Outra coisa que fica latente nesse salmo também é a presença dos inimigos na vida desse homem. Você vai ver que ele vai usar uma metáfora aqui de uma situação de um mar agitado, no verso 7, né? Quando ele fala um abismo chama outro abismo, a figura aqui são de ondas violentas quebrando, né? A ideia aqui de catadupas, que são ondas gigantescas que formam aqueles tubos ali no mar, né? Ondas e vagas passaram sobre mim, a ideia aqui é que ele tenta, né, na hora que ele tenta emergir, de alguma forma ele tenta sair, né, na superfície da água, o mar vem e afunda ele de novo. Essa é uma figura que ele usa para a situação que ele está vivendo nesse momento, né? Uma situação de angústia, uma situação de melancolia. Então ele tem tanto a ideia aqui de que ele está distante da presença de Deus, como de alguma forma ele está no outro extremo, ele está na presença dos seus inimigos. Então são duas situações que colocam esse salmista aqui numa situação de depressão. Ele está distante da presença de Deus, da face de Deus, e ele está diante da face dos seus inimigos, na presença aqui dos seus inimigos. Então, esses dois problemas, irmãos, de maneira geral, né, a luta contra os inimigos, contra os problemas, contra as dificuldades, contra as crises, né? No nosso contexto, nós podemos dizer que nós, como povo de Deus, essa luta contra as tentações, a luta contra os inimigos da carne, e muitas vezes o esfriamento espiritual, o distanciamento da presença de Deus, né? A falta de motivação para ler a Bíblia, para orar, para congregar, para estar em comunhão, servindo a Deus juntamente com os irmãos, essas coisas muitas vezes elas podem gerar na vida das pessoas um abatimento. Elas podem gerar na vida das pessoas um certo desânimo, não somente com as coisas espirituais, mas com a família, com o casamento, com a vida profissional, com a vida acadêmica, né? E de maneira geral, esse abatimento muitas vezes ele vai desencadeando e ele vem como essas ondas que quebram ali no rochedo, ele vem trazendo outras circunstâncias, né? Um abismo chamando outro abismo, uma dificuldade sobre a outra. Muitas vezes pode gerar uma tristeza, que vai se tornando cada vez mais na vida da pessoa algo comum. A pessoa perde a alegria da vida, né? Pessoa que muitas vezes era alegre, era contente, era brincalhona, era extrovertida, ela vai se fechando, ela vai perdendo a alegria da vida. Muitas vezes ela perde o ânimo para todas as coisas, ela não tem mais ânimo para viajar, ela não tem mais ânimo para sair de casa, ela não tem mais ânimo para ir à igreja, né, ou para fazer qualquer outra coisa. Às vezes faz o básico, o trivial, por obrigação, ou porque sabe que se não fizer, vai enfrentar outras dificuldades, né, como estudar ou trabalhar. Mas enfim, são muitos os desdobramentos que acabam surgindo por conta dessas situações aí. De maneira que o que a gente precisa entender, olhando para esse salmo aqui, meus irmãos, é que a raiz de muitos quadros de depressão, eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar agora, não estou dizendo que são todos os quadros de depressão, mas a raiz de muitos dos quadros de depressão pode ser encontrado na vida espiritual da pessoa. E não apenas em traumas, não apenas em transtornos ou qualquer outro aspecto psicossomático, que a ciência já comprovou que situações como essas também podem desencadear numa situação de depressão. E a gente precisa observar essa situação pensando nessa valorização da vida, né, porque a depressão é um dos gatilhos para o suicídio, por exemplo, ou mesmo que a pessoa continue viva, ela deixe de viver, porque é isso que a depressão faz com a pessoa, é entender que a vida espiritual, ela também está diretamente ligada, em muitos casos,
de situações de depressão que acontecem com as pessoas. E aí a minha preocupação para falar sobre isso, biblicamente, olhando para esse salmo, é porque muitas vezes a nossa geração tem saltado essa possibilidade. Muitas vezes quando a pessoa resolve procurar ajuda, ou quando alguém resolve procurar ajuda para a pessoa que está passando por essa circunstância, elas já dão um salto. E muitas vezes já vão logo ao psiquiatra, vão logo para o remédio, para o medicamento de tarja preta, muitas vezes vai logo para o psicólogo, porque qual que é o transtorno, qual que é o trauma, né, que está afetando as emoções, que está causando essa situação na vida da pessoa. E como conhecedores do Evangelho, da Palavra de Deus, nós sabemos que nós somos seres espirituais, assim como físicos também. Então, muitas situações, muitos quadros de depressão, não necessariamente podem estar ligados a questões emocionais ou físicas, mas podem sim, diretamente estarem ligados a situações espirituais. É o caso do salmista aqui. Ele está afastado da presença de Deus e ele está lidando tete a tete, face a face com seus inimigos aqui, e isso tem provocado nele esse abatimento espiritual. Dito isso, irmãos, o que eu quero pensar com vocês, olhando para esse salmo, é o que nós devemos fazer quando o desânimo chegar, quando a tristeza bater na porta, quando a depressão tentar se alojar nas nossas vidas. O que o salmista nos ensina aqui, tendo ele mesmo vivido essa experiência? Nós podemos observar 4 direcionamentos que ele nos dá para que, quando o desânimo ou a depressão bater à nossa porta, nós possamos imediatamente superá-la para a glória de Deus. Primeira coisa que ele vai mostrar para nós aqui, que ele já começa o salmo fazendo, é buscar a Deus. Então, quando a depressão chegar, quando o desânimo chegar, assim como em qualquer circunstância da nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar a Deus. É isso que o Evangelho nos diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós devemos apresentar e colocar a situação diante de Deus. Olha só o que ele está dizendo aqui nos versos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A ideia, a figura que ele usa aqui, diferente do verso 7, não é uma figura de um mar revolto e agitado. A figura que ele usa aqui é uma figura da campina. É uma figura de uma mata. O animal que ele usa aqui, a corça, né, que é mais conhecido como um cervo, um veado, é algo que na campina ele anseia, né, depois de pastar, depois de longas caminhadas, principalmente na geografia onde o salmista se encontra aqui, quando ele encontra um ribeiro, uma corrente de água, ele vai ali matar a sua sede, é algo que renova a caminhada e a jornada daquele animal. Então ele pega algo do senso comum, do dia a dia, uma visão muito clara, né? Porque muitas vezes esses caçadores aqui do contexto do salmista, eles conseguiam capturar um animal, era justamente quando ele estava ali matando a sua sede, porque era o lugar onde eles ansiavam estar. Ele vai pegar essa figura e vai dizer que assim é ele também. Perceba que ele não está dizendo que ele tem fome de Deus, né? Muitas vezes o indivíduo ele consegue viver até muitos dias sem comer, mas sem beber, sem matar a sua sede, em poucos dias ele vai morrer. E ele usa essa figura justamente dizendo isso, que ele anseia, ele está sedento pela presença de Deus. Ele está sedento por estar diante de Deus. Aí ele continua dizendo no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Perceba que justamente o motivo da sua tristeza é também o direcionamento para a cura dessa tristeza. Ele está abatido justamente pelo fato de estar afastado da presença de Deus, ele está longe do templo, ele está longe de Jerusalém, mas ele está buscando a Deus. Ele está clamando ao Senhor, ele está pedindo, ele está direcionando a sua própria alma para que mate a sua sede no Senhor. Interessante porque muitas vezes, quando vem o desânimo, o abatimento, quando vem a tristeza profunda, uma das primeiras coisas que é comum acontecer nas nossas vidas é nós deixarmos de buscar a Deus. É deixarmos de orar, é deixarmos de ler a Bíblia, é deixarmos de congregar. E é justamente o que nós não devemos fazer se queremos sair dessa situação, desse quadro.
Se queremos vencer esse desânimo, essa depressão, essa tristeza, é buscando ao Senhor, é indo aos pés da cruz, é clamando pela sua misericórdia que nós conseguimos sair. Perceba que ele coloca Deus na vida dele como algo indispensável. Indispensável. Às vezes o indivíduo pode ficar até 3 semanas sem comer, mas ele não pode ficar 3 dias sem beber. Então é nessa sede de Deus é que ele vai se derramar na presença do Senhor. Então, irmãos, essa é a situação que nós precisamos aprender de maneira clara nas nossas vidas. Perceba que a primeira coisa que ele busca é Deus. Ele começa o salmo aqui falando do anseio e do desejo dele por Deus. Pode até ser que um psicólogo vai ajudá-lo. Pode até ser que um tratamento medicamentoso por um psiquiatra vai ser necessário. Mas a primeira coisa que ele busca é Deus. Isso nós não podemos abrir mão. Deus é a base de todas as coisas. É a essência da nossa vida. E se é nele que nós temos vida, se ele é a fonte, se é nele que nós encontramos esperança, alegria, paz, a primeira coisa que devemos buscar, irmãos, quando enfrentarmos uma tristeza, uma depressão, uma luta, um abatimento, é justamente buscarmos a face de Deus, buscarmos a presença do Senhor. Mas outra coisa que ele nos ensina aqui no verso 3, e que está em conexão também com o verso 9 e o verso 10, é que além de buscar a Deus, nós devemos confiar em Deus. Então essa é a segunda orientação que ele dá para nós aqui. Nós precisamos confiar em Deus, porque a confiança em Deus é que nos dá essa esperança de que nós vamos vencer esse desânimo e essa dificuldade. Olha o que ele está dizendo aí no verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Então, olha só, ele está sofrendo com essa situação, ele está distante de Deus, e quem é que está dizendo para ele, o teu Deus onde está? Os inimigos dele. É justamente os inimigos dele que estão afrontando ele. Tamanha é a situação de pranto. Eu não sei qual foi a última vez que você se derramou em lágrimas ao ponto dessas lágrimas invadirem os seus lábios e a sua boca, né? Copiosamente aquele choro. Essa é a ideia que ele está vivenciando aqui. Então os inimigos afrontam ele de maneira que ele diz no verso 9, digo a Deus, minha rocha. Olha só. No verso 7, ele está usando uma situação de mar revolto, né? Que ele tenta emergir e as ondas o afundam novamente. Agora ele usa o mesmo contexto, o mesmo cenário aqui de um lugar firme, um rochedo, né? Um penhasco. E muitas vezes para um náufrago que está em desespero, naufragando no mar, ao encontrar uma rocha, ele encontra um lugar seguro. Ele encontra um lugar de confiança, ele sabe que ali ele vai estar estabilizado. Então ele diz a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Ele começa a falar com Deus, a fazer perguntas para Deus sobre a situação que ele está vivendo. E ele apresenta para Deus no verso 10. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Perceba que ele busca a Deus, ele encontra segurança, confiança, ele sabe que Deus é a rocha, e porque ele está ali, ele sabe que Deus é a resposta para o problema dele. Ele sabe que Deus é a resposta para a tristeza que ele está enfrentando, para o abatimento que ele está enfrentando, para o distanciamento que ele está de Deus, para o momento que ele está atravessando, ele sabe que essa rocha é em quem ele pode confiar. E essa é a rocha, irmãos, que o Novo Testamento nos apresenta, que o Antigo Testamento aponta. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, Cristo, sobre a qual essa igreja está edificada. A rocha eterna que veio da parte de Deus para nos sustentar, é nessa rocha que nós devemos confiar. Podemos confiar, mais uma vez, repito, em todos os recursos que Deus, na sua infinita graça e na sua graça comum, tem disponibilizado para que vençamos as tristezas, depressões e abatimentos dessa vida. Mas, acima de tudo, queridos, nosso maior remédio, nossa maior cura, maior solução para vencermos a tentação está em Cristo Jesus. Aquele que venceu a morte, aquele que derramou o seu precioso sangue para nos dar a salvação e a vida eterna. Aquele que lá na cruz sentiu sede, e não apenas a sede física, mas também sentiu a sede da presença de Deus.
E porque ele estava desamparado ali, como ele mesmo diz, afastado da presença de Deus, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. E ali ele pagou o preço da nossa dívida, nos tornando então aceitáveis. Ele nos justificou diante de Deus, de forma que nele agora nós temos todas as bênçãos da região celeste vindas da parte de Deus sobre as nossas vidas. Em Jesus Cristo é que nós podemos ter, meus irmãos, resposta para os nossos anseios, para as nossas tristezas, para as circunstâncias de depressão dessa vida, de desânimo que nós enfrentamos nas batalhas dessa vida. É confiando nele, nos méritos dele, naquilo que ele já fez por nós lá naquela cruz. É tendo a certeza de que nele nós somos mais que vencedores. De que nem a morte, nem a vida, nem os principados, potestades, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está nele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. De maneira, irmãos, que buscando a Deus e confiando em Deus, o salmista nos apresenta uma outra orientação aqui, no verso 4, que está também em conexão com o verso 6, quando ele diz assim: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Aí no verso 6 ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Perceba que no verso 4 e no verso 6 ele usa essa expressão, lembro-me. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Não quer dizer que se hoje está ruim, não quer dizer que se a situação hoje está difícil, que vai ser sempre assim. Nosso coração ele é enganoso, a Bíblia diz isso. E quando diz o texto lá, maldito o homem que confia no homem, não está dizendo sobre o seu próximo, sobre o seu semelhante, está dizendo sobre o seu coração, que muitas vezes é enganoso com você mesmo, e às vezes acha que Deus te esqueceu, às vezes quer falar para você que Deus virou as costas, às vezes quer dizer para você: você está passando por isso por causa de um pecado, como fizeram os amigos de Jó para ele. Então o que o salmista faz aqui, irmãos, é nos dar uma outra orientação. Quando o desânimo chegar, os momentos difíceis, a depressão bater na porta, recorde dos momentos com Deus. Recorde principalmente daquilo que o Filho dele fez por você lá naquela cruz. Ele não precisava ter feito aquilo. Ele fez aquilo quando você era inimigo de Deus. Ele fez aquilo quando você não era filho, quando você estava distante, alheio à aliança. E ele veio em seu favor. Então, existem tempos difíceis, mas também já existiram tempos bons. E se o choro ele dura uma noite inteira, como diz o salmista, precisamos lembrar desses momentos com Deus, porque certamente a alegria vem pela manhã. Não quer dizer que se por algum momento o sol se pôs, não quer dizer que o sol nunca mais vai brilhar. É essa a ideia de lembrar, de recordar. Ele está lembrando aqui de como que era a vida, a dinâmica de adoração lá em Jerusalém. Ele está lembrando do tempo das festas, quando ele estava ali no meio da multidão, guiando o povo até a casa de Deus, alegres, gritando, louvando, da bênção de Deus, da alegria, e é tudo que ele não tem agora. Tudo que ele não tem agora é grito de alegria, é louvor. Tudo que ele não tem agora é a presença de Deus. Tudo que ele tem agora é tristeza, é abatimento. Tudo que ele tem agora é melancolia, é desânimo. Então, por isso que ele está dizendo no verso 6, ele sente a alma dele abatida. A ideia de abatida aqui é a ideia de caída mesmo, daí vem a ideia de depressão mesmo, de desânimo, literalmente. Ele sente isso, e aí ele lembra de Deus, o verso 6. Ele lembra do que Deus havia feito pelos pais dele. Ele lembra da história de Deus com o seu povo. Ele lembra da geografia, das terras do Jordão, do Monte Hermon, da montanha de Mizar. Ele lembra da presença de Deus, do cuidado de Deus, e ele sabe que esse Deus continua o mesmo Deus. É por isso que ele está buscando a Deus, é por isso que ele está confiando em Deus, é por isso que ele está recordando dos momentos com Deus. Eu queria que a gente pensasse um pouco aqui, meus irmãos, na situação desse salmista e nas orientações que ele nos fornece
por meio da sua experiência pessoal com Deus, para analisar a nossa vida nesse momento. Nossa geração, principalmente, ela tem sido afetada por muitos extremos, porque nós vivemos uma geração de muitas facilidades por conta das tecnologias, de acesso a muitas coisas, mas ao mesmo tempo nós somos pessoas que nos frustramos rapidamente com coisas mínimas, muitas das vezes. Às vezes, alguém falou alguma coisa que a gente não gostou e a gente já se ofende, alguém fez alguma coisa que de alguma forma nos atingiu e a gente já magoa. E os relacionamentos têm ficado descartáveis na família, na igreja, na sociedade de maneira geral. E muitas vezes essas circunstâncias entram no nosso coração e aninham no nosso peito, e às vezes circunstâncias das mais banais levam o indivíduo à ideação de morte, de suicídio. Quantos são casos, às vezes uma namorada terminou com um namorado, um dos dois vai lá e tira a vida. Situações às vezes mínimas. Condições que às vezes, com um pouco de diálogo, um pouco de visão, de olhar para o todo, situações às vezes fáceis de resolver, mas que muitas vezes, no contexto onde nós estamos, uma situação que talvez para os nossos avós, para os nossos antepassados, eram situações que nem os atingia, mas para nós já vem com muita força, com muito impacto e causa um desânimo muito grande para nós. Seja qual for o contexto ou a situação que às vezes bater na porta com o desânimo, com o desencorajamento, com a depressão, com a tristeza, meus irmãos, não permita que entre. Não permita que entre na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Mas se entrar, busque a Deus. Busque a Deus, coloque na presença de Deus, apresente isso para Deus, fale com Deus. Porque se existe algo que vai permitir com que toda essa circunstância cresça, é justamente o afastamento da presença de Deus, o esfriamento espiritual. A palavra de Deus diz que nós devemos buscá-lo enquanto nós podemos achar. Nós podemos invocá-lo, ou nós devemos invocá-lo enquanto ele está perto. Então, nós temos acesso à presença desse Deus. Não é necessário ir para Jerusalém, não é necessário nem vir aqui à igreja. Você, em Cristo Jesus, tem acesso à presença de Deus onde quer que você esteja, fazendo o que quer que você esteja fazendo, onde você estiver envolvido no momento, na circunstância, busque a Deus. No interior do seu quarto, no silêncio do seu carro, no seu ambiente de trabalho, busque a Deus. Mas não basta só buscar, é preciso confiar. Ele é a nossa rocha. Tem tantas falsas glórias prometendo para nós estabilidade, tantas coisas que tentam vender, dizendo, se eu tiver isso, então eu vou ser feliz, se eu tiver isso, eu estarei estável, se eu estiver assim, eu estarei bem. E nós vivemos aí, tipo numa jaula de hamster, daquela esteira que eles ficam correndo ali. Desenfreadamente correndo, cansando, sem um alvo, sem um objetivo, sem um propósito. No final caímos muitas vezes de exaustos, porque não alcançamos de fato algo que fosse confiável, seguro, estável, que nós pudéssemos nos agarrar e ficarmos ali protegidos. Mas é preciso lembrar também dos momentos com Deus. Lembrar das ações de Deus.
Perceba que há aqui uma entrega, há aqui um derramar, porque ele sabe que Deus está com ele, ele sabe que ele não está sozinho, que ele não está desamparado, porque a misericórdia de Deus está com ele. Também ele entrega para Deus aqui o seu cântico e a sua oração. E para quem luta com a depressão, com a tristeza, com o desânimo, um dos piores momentos do dia é justamente o anoitecer. E é justamente nesse momento aqui que ele está falando, nesse momento que ele está cantando, que o cântico ao Senhor está nos lábios dele. De maneira, irmãos, quem sabe muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas, elas se aproximam, ou talvez até se igualem à circunstância do salmista. Às vezes pode ser que por motivo ou outro, ou até mesmo pelos inimigos da nossa carne, nós sejamos levados aí para distante da face de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. E muitas vezes podemos ir nos esfriando, nos afastando, enquanto estamos ali lutando contra esses inimigos, ou enfrentando essas lutas, né? Pode ser que muitas vezes a nossa vida, ou quadros, ou circunstâncias se tornem parecidas com a do salmista. Ou pode ser que de alguma forma a gente se sinta distante da presença de Deus, desanimado, ou até mesmo buscando a Deus, ou até mesmo confiando na promessa ou na palavra de Deus. Às vezes nós nos sintamos assim, sem saber de onde vem o desânimo, sem saber de onde vem a tristeza, o abatimento, a falta de encorajamento. Então o salmista mais uma vez mostra para nós, terminando o salmo aí no verso 11, que é algo que nós devemos fazer. Por que estás abatida, ó minha alma? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Por que eu estou triste? Por que eu estou desanimado? Por que eu não estou conseguindo orar? Por que eu não estou conseguindo ler a Bíblia? Por que eu não estou conseguindo encontrar prazer no meu casamento, na minha família, no meu trabalho? Se todas essas coisas são bênçãos de Deus, por que eu não estou conseguindo encontrar prazer e alegria com o povo de Deus, na igreja? Por que eu não estou conseguindo encontrar satisfação no reino de Deus? Por que eu estou abatido? Por que eu estou assim para baixo? Por que a minha alma está perturbada dentro de mim? E aí nós mesmos responder, irmãos, como o salmista responde: espera em Deus. Espera em Deus. E como que eu espero em Deus? Buscando a Ele, confiando nele, lembrando dos momentos com Ele, lembrando de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele já fez na minha vida. Então, quando nós percebermos, de alguma forma, essa circunstância invadindo a nossa vida, que como salmista nós não possamos nos dar por vencidos, por maiores que sejam as ondas, as vagas, as águas turbulentas que queiram nos afundar, é no Senhor que nós encontramos a vida, é no Senhor que nós recobramos o ânimo, é no Senhor que nós encontramos esse encorajamento, porque naquela cruz Ele nos deu vida. Quando Ele morreu ali, Ele levou a nossa morte e Ele nos deu a sua vida. Quando Ele morreu ali, Ele levou o nosso pecado e nos deu o seu perdão. Quando Ele morreu ali, Ele levou a nossa desesperança e nos deu a sua esperança. De maneira que é olhando para Cristo, irmãos, que nós vencemos essa dificuldade dessa vida. É olhando para Cristo que nós superamos essas circunstâncias da nossa vida. Talvez seja o caso de algumas pessoas também estarem enfrentando essa falta de propósito, esse vazio existencial, não porque estão distantes da presença de Deus, mas porque talvez estão totalmente ausentes da presença de Deus, talvez nunca experimentaram estar na presença de Deus, talvez nunca assumiram um compromisso com Deus, nunca viveram a verdadeira alegria que somente Deus pode oferecer, e às vezes têm se alimentado de falsas alegrias circunstanciais, momentâneas, que prometem satisfação, mas que depois exigem um alto preço. E o resultado às vezes é angústia, é frustração, é abatimento, é desânimo. Eu não sei qual que é o certo, ou posso não saber qual que é o certo, a sua circunstância, o seu quadro, o seu cenário essa noite, mas eu quero te encorajar a você fazer essa pergunta. Quem sabe hoje, quem sabe num outro momento, quando a depressão bater, o abatimento ou o desânimo chegar, você dizer: por que você está desanimado, triste, abatido? Lembre-se que existe um Deus que pode todas as coisas,
E por mais que as portas aos nossos olhos se fechem, por mais que a alegria muitas vezes se furte pelas circunstâncias do nosso cotidiano, mas nós temos um Deus que nele nós temos vida. Nós temos um Deus que nele nós temos esperança. Nós temos um Deus que nele nós temos verdadeira alegria. Então quero convidar você a curvar seus olhos por um instante, baixando a sua cabeça, e falar com o Senhor. Que a gente possa guardar essas verdades no nosso coração. Possamos buscar ao Senhor, confiar no Senhor, recordar dos feitos do Senhor e descansar no Senhor. O remédio para a tristeza, para a depressão, para o abatimento, para o desânimo, para a falta de alegria, para todas as circunstâncias da vida, já foi entregue para nós lá naquela cruz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para que nós tivéssemos vida plena, abundante. E é somente em Jesus que nós vamos encontrar o propósito da nossa vida, queridos. Que você possa falar com Ele nessa noite. De alguma forma, que você tem estado na presença dos seus inimigos, dos problemas, das lutas, das tentações, que você saia daqui hoje na presença do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. A palavra dEle nos encoraja essa noite a nos voltarmos para Ele. Tira os olhos do problema, tira os olhos da luta, tira os olhos da circunstância. Coloque os seus olhos no Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Ele é o Deus da nossa vida. Ainda em atitude de oração, vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Assim como a coça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito. Vamos orar. Se você conhece alguém que tem enfrentado depressão, seja clínica, seja circunstancial, se você próprio tem enfrentado um momento de luta, tristeza, abatimento, coloque sua vida, coloque a vida dessa pessoa que você conhece na presença de Deus também. Nosso irmão Dionísio está pedindo oração também pela irmã dele, a Teodora,
foi diagnosticada com câncer, está no tratamento aqui em Goiânia. Ela é membro da Igreja Presbiteriana de Itapuranga. Então lembre-se de anotar esse motivo de oração também, né? E tantas outras circunstâncias que a gente tem orado, pessoas enfrentando aí as suas lutas, mas que nós possamos lembrar, né, que o nosso Deus está conosco e nele nós somos mais que vencedores. Vamos orar. Deus, obrigado por ouvir o Senhor falar conosco e nesse mês, mais uma vez, nos lembrar que o nosso papel como igreja é promover a vida que só pode ser encontrada em Cristo Jesus, a vida eterna, e a vida que o Senhor mesmo concedeu a cada ser humano, que é o dom, ó Deus, de poder viver e conviver uns com os outros aqui nesse mundo. Muitas pessoas têm buscado finalizar os seus problemas, as suas dores, as suas lutas, finalizando as suas vidas. Muitas, ó Deus, são a fadiga, o estresse extremo, muitas movidas pela depressão, pela tristeza, o abatimento. Mas, ó Deus, no Senhor nós sabemos que nós encontramos a força para superar e para vencer as dificuldades dessa vida. O Senhor Jesus nunca nos omitiu o fato de que nesse mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos encorajou pelo fato de dizer que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E foi Ele mesmo que também se revelou como o supremo pastor, que está conosco ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Então, Pai, renova o nosso coração nessa noite, aqueles que estão abatidos, entristecidos, desencorajados, deprimidos, aqui nesse lugar, ou aqueles que nós conhecemos que estão à nossa volta. Leva, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia, que o Senhor nos encha com o Espírito Santo do Senhor, porque é nele que nós encontramos a força, ó Deus, a fonte para podermos avançar diante dos problemas, dos obstáculos, das dificuldades dessa vida. Para louvor da Tua glória, ó Pai, que o Senhor possa derramar o Teu bálsamo sobre a nossa vida, nos abençoar, e que em Cristo Jesus, que levou as nossas dores, que em Cristo Jesus, que sentiu sede do Senhor, mas que derramou uma fonte de água viva, ó Deus, sobre as nossas vidas com a sua morte, a sua ressurreição, que nele, ó Deus, nós possamos estar saciados, que nele, ó Deus, nós possamos estar na Tua presença, Te buscando, confiando no Senhor, trazendo para o nosso coração aquilo que pode nos dar esperança e esperando no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Haverá um dia, ó Deus, que nós não teremos que lidar com nada mais nesse aspecto de dor, morte, luto, sofrimento, tristeza, depressão, mas até lá, que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo e nos dando propósito e a verdadeira alegria em Cristo Jesus, por intermédio do Santo Espírito de Deus. Assim que o Senhor possa curar os nossos corações abatidos, entristecidos, aqui hoje e ao longo da nossa caminhada. Pedimos também da Tua visitação sobre a Teodora e toda a família do Dionísio, que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa fortalecer eles, encorajar eles no Senhor e conceder também, ó Deus, ao Teu tempo e segundo a Tua vontade, a Tua cura para nossa irmã em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, as suas famílias, a empreitada de cada um ao longo dessa semana, que saiam eles daqui, ó Deus, cheios da presença do Senhor, do Teu Espírito Santo, fortalecidos na Tua graça, vivendo a verdadeira alegria, mesmo diante das intempéries dessa vida. Em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, meus irmãos queridos? Uma vez mais, nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês, em especial os nossos visitantes, né? Que Deus possa seguir abençoando vocês com o desejo de estarem sempre buscando a presença do Senhor, a palavra do Senhor, e se assim forem confirmados nos seus corações, que estejam conosco uma vez mais domingo que vem, às 9 da manhã, nós temos aqui o nosso culto matutino, às 19 horas nós temos o culto noturno, né? Temos durante a semana alguns momentos que ainda estão acontecendo de maneira virtual, que são os nossos GPS, o grupo de pastoreio e suporte, e temos também o incentivo do culto doméstico, as famílias se reunirem na presença do Senhor para ouvirem a palavra, louvarem, orarem uns com os outros e uns pelos outros também. Então não deixe também de se envolver
você que é membro da igreja, os nossos visitantes também, de participar de alguma forma dessas atividades aí ao longo da nossa semana. A gente pede, como pediu pela manhã, que a gente continue orando aí pela nossa construção, a fase mais técnica, né, mais demorada, que é essa parte do mezanino ali, que já está a armação praticamente pronta, né, ela seja concretada logo e as paredes subam rapidamente, para que a gente coloque o restante da ferragem e as telhas, né? Telhas essa que nós estamos aí arrecadando a segunda parte do pagamento. Somente as telhas ficaram aí um pouquinho mais de R$ 20.000. Então, no mês passado, nós conseguimos fechar essa parcela de 10 mil, os irmãos fazendo as suas ofertas generosas aí. E o nosso foco, antes de fechar fevereiro, é que a gente consiga também bater essa meta de R$ 10.000 aí para a gente poder pagar essa segunda parcela, né? Nós sabemos que o nosso Deus tem nos abençoado até aqui e Ele vai continuar nos abençoando, assim como abençoando também aqueles que têm acreditado, né, e têm servido ao Senhor também com as suas finanças. A nossa oração é que Deus continue abençoando a vida financeira de toda a igreja, para que nós sejamos bênção na vida da própria igreja, para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma semana debaixo da graça e da misericórdia dEle. Vão em paz. Faz meu coração. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depende